Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero dizer que sinto muito por não ter conseguido fazer essa aula ao vivo com vocês, apesar do empenho da minha esposa e principalmente da Gabriela também, que deu maior apoio, tá? Maior suporte na última hora aí. Eu já estava dentro dos 10 minutos de tolerância, né, que eu mesmo havia estabelecido, mas não foi possível, infelizmente, tá? Pela minha imperícia, né, e falta de habilidade. Eu costumo dizer que eu sou um analfabeto cibernético e hoje eu dei uma prova disso, mas nada que não possa ser corrigido, tá? Então hoje nós vamos falar, vai ser uma aula mais curta, né, e sem prejuízo desta aula nós vamos fazer vamos depois exercitar, assim que for possível nós vamos exercitar esses comandos, tá? Nós vamos ter a aula prática desses comandos, dessas técnicas que nós vamos falar hoje, que são 5. Eu selecionei 5 técnicas e comandos apométricos, que nós podemos utilizar nas sessões de captação e alinhamento psíquico também. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, essa gravação é para amenizar, para diminuir o prejuízo, tá, da expectativa, da espera que vocês tiveram. E eu ia pedir até que alguém gravasse. Então, tinha que ser assim, mas nós não vamos parar, porque não foi possível fazer ao vivo, tá? Então, veja só, na aula passada, me reportando um pouco na aula passada, e por isso que eu comecei os slides dessa nossa 7ª aula com esse lembrete do José Lacerda, né, onde ele coloca a importância desses 3 eixos que devem sustentar o nosso trabalho apométrico, né? Lembrando que nós estamos ainda falando de apometria. Então, seja na casa espírita, ou seja num atendimento fraterno, seja no atendimento a um cliente seu no consultório. Então, nós temos que ter esses 3 eixos, são o amor, a caridade e a humildade, tá? Nós enfatizamos o amor e a caridade na aula passada, e aí a Gabriela, com muita sabedoria, com muita propriedade, ela veio e falou desse outro elemento, desse outro atributo que é a humildade que nós temos que ter, né? Porque senão nós vamos incorrer na má aplicação dessas técnicas, né? Como é o caso da aplicação de técnicas de destruição de bases astrais maléficas, como foi citado na aula passada, né? Quando nós falamos dos bolsões, né, em que nós às vezes precisamos utilizar desses mecanismos, dessas técnicas, enfim, desses recursos que foram pensados justamente para situações como essa, tá? Então, eu fiz questão de trazer a essa aula essa questão para poder reforçar a importância de que nós temos que ter, utilizar a técnica, mas sempre tendo em vista esses 3 elementos, esses 3 atributos, que é o amor, a caridade e a humildade, tá? Não fazer a técnica por si só, né? Então essa é uma fala do Dr. José Lacerda, que ele coloca lá no livro dele, inclusive, tá? Então essas técnicas que nós viremos hoje são a técnica de inversão de spins do corpo astral, do duplo etérico, né? Dos corpos espirituais. Nós falaremos sobre a dialimetria, que é uma forma de tratamento, né, que antecede a eteriatria, que é a medicina da alma, ou a medicina do espírito, que os socorristas se utilizam dela para poder intervir, né, e atender entre aspas, aos nossos pacientes, consulentes, né? Falaremos também sobre a despolarização dos estímulos de memória, a revitalização dos médios, que vocês já ouviram alguma coisa a respeito, e da aplicação dos micro-organizadores florais, tá ok? Então vamos começar aqui pela técnica de inversão de spins do corpo astral.
né, o que vem ser essa técnica, qual a consequência do uso dessa técnica e que resultado que essa técnica, que a aplicação dessa técnica traz. Né, nós temos, então, duas formas de trabalhar a questão da inversão do spin, tá, do spin. O spin vem do inglês girar ou rodar. Né, então, nós podemos dizer que são partículas subatômicas, tá? Os spins, eles são partículas subatômicas. Então isso a mecânica quântica é que explica, mas nós não vamos falar aqui nem sobre física quântica e muito menos sobre mecânica quântica, tá? A intenção aqui não é entrarmos nesse mérito, tá? E sim falarmos sobre a aplicação da técnica em si. Então existem duas formas de nós girarmos, de nós rodarmos essas partículas subatômicas da molécula. Tá? Então, diante de uma ação do tipo aquela em que um mago negro vem e desafia todo o corpo mediúnico, ou desafia você enquanto profissional que está buscando atender da melhor maneira possível o seu paciente, o seu cliente, né, e você se depara com uma situação dessa, tá, essa prática, essa técnica seria de boa, né, seria de boa prática nesse momento, numa situação dessa, você lançar mão dela. Tá? Então existem duas maneiras: ou você faz a inversão do spin para que para que esse ente, né, para que esse mago, digamos, perca a força e se desestabilize, tá? Porque a ideia é você girar 45 graus do spin, ou seja, dos elétrons desse corpo, do corpo astral, né, desse corpo espiritual, e isso faz com que ele sinta, com que ele meio que saia de órbita. É como se ele saísse de órbita. Ele perde a força, tá? E isso é tão repentino que ele não espera. E na hora em que você aplica, tá, que você projeta faz a projeção magnética, né, a partir da mente e a partir dos pulsos, tá, você percebe que naquela hora você consegue mobilizar aquele ser que está diante de você. Tá? Então a técnica se dá através da imposição da mão direita, que é a sua mão de controle, a mão de força ou a mão de poder, né? E você pulsa, né, com a outra mão e faz a contagem até 7. Então nesse momento em que você pensa a projeção magnética no sentido de inverter o spin do corpo astral daquele ser que está diante de você, você o desestabiliza. Tá? Então, a consequência disso, como vocês podem ver no slide aí, é a mudança do momento angular, ou seja, do movimento, né, do movimento angular ou cinético do elétron, porque você inverte nesse momento em 45 graus e, dependendo da intensidade do seu pensamento, até em 90 graus. E então, como eles são paralelos ao nêutron, ao núcleo ao núcleo da célula, o que acontece? Se ele está girando num sentido, né, que é o momento angular dele, ou o momento cinético, e aí você faz a inversão através da projeção magnética, tá? Ele vai inverter e vai causar uma tontura de imediato, uma paralisação. Né? E o resultado disso é a emissão, tá, de energia magnética não modulada desses efeitos. Então, aí você tem duas situações. Né? Nas entidades espirituais, que é o caso que eu estou falando dos magos, é a perda de energia abrupta. Tá? E de pronto, quando você projeta, ele já, no mínimo, ele vai se paralisar. Ou até o que aconteceria de um de nós encarnados, ele teria como que um desmaio, podemos dizer assim. E uma vez imobilizado, ele seria conduzido
para tratamento no hospital do astral. Tá? E a segunda situação, nas estruturas moldadas, ou seja, nas bases, nos aparelhos eletrônicos, nos chips, o que aconteceria? A dissociação desses componentes, tá, por perda de energia de coesão. Né? Então, quando você aplica faz essa projeção magnética num aparelho identificado pela mediunidade de uma clarividente, por exemplo, tá? Você dissocia, você tira, você separa esse aparelho do objeto em que ele se encontra. Tá? Então aí eu trouxe um pequeno relato que você pode encontrar na página 100 do livro Espírito e Matéria do Dr. José Lacerda, só ressaltando aqui que no livro em PDF, ele está lá por volta da página 72, 75, alguma coisa assim. Tá? Então, se vocês olharem no livro em PDF, ele vai estar na página de 72 a 75. Uma pausa aqui para fazer um café com Lacan. Tá? Na verdade, é um chá verde que eu estou tomando. Então, gente, o que acontece? A vovó Joaquina, né, nessa ocasião aqui, em 1984, ela que trouxe numa reunião em que eles estavam sendo, de certa forma, estavam tendo dificuldade, eles projetaram energia para tentar imobilizar aquele mago, tá? Mas como ele estava bastante desafiador, e eles tentaram paralisá-lo e projetaram e voltaram a projetar, até que não conseguiu. Então a vovó apareceu e sugeriu que eles fizessem a inversão do espinho, e eles entenderam espinho, inclusive, né? Naquele momento, naquele ano de 1984. Até que ela perguntou se eles não haviam estudado aquilo, né? E eles se lembraram do spin, que é um número quântico, na verdade, né? E que quer dizer inversão das partículas subatômicas do ato, né? do corpo espiritual, né? E aí eles se utilizaram da inversão do spin, paralisaram o mago imediatamente, né? Através das projeções, e a vovó Joaquina amorosamente levou o mago para tratamento. Tá? E a segunda situação que é possível fazer é pela inversão no sentido de rotação do spin, quando você gira mentalizando apenas a metade dos elétrons, tá? Então fazendo com que ele mude o sentido, e logicamente esse vetor ele vai expressar a sua energia cinética e magnética no átomo, ou seja, ele vai refletir diretamente no átomo, nas moléculas, né, e nas células do corpo, do organismo. Tá? Então o resultado é similar ao primeiro, ou seja, a paralisação imediata, né? Ele vai ficar estagnado e no mínimo vai sofrer aquilo que eu chamei de desmaio, que eu não sei se é o termo mais adequado, mas por analogia o que eu estou conseguindo trazer para a gente ter uma ideia do que seria o impacto da inversão do elétron do corpo astral, né? No corpo astral também. Tá? O resultado disso, né, como Demócrito falou, seria ele escreveu, né, aliás, Demócrito ele escreveu isso no ano de 460 a.C., tá? Ele disse que a alma consiste em átomos sutis, lisos e redondos, como os do fogo. Ou seja, no ano de 460 antes da vinda de Cristo, esse estudioso, esse filósofo pré-socrático magnífico da Grécia Antiga já conseguia, ele era um grande visionário, ele já conseguia analisar como era formado o átomo, né, do que consistia o átomo. E ele deu essa forma, né, para uma partícula subatômica tão pequena, né,
como é o átomo, tá? Por isso ele ficou tão conhecido no mundo, até hoje é estudado, né? E a respeito da dialimetria, né? A dialimetria seria a segunda técnica que nós vamos analisar hoje. Lembrando que a dialimetria é uma forma de tratamento médico, tá? Ela conjuga a energia magnética de origem mental, em forma de força vital, com a energia de alta frequência vibratória, proveniente da imensidão cósmica, que é a força kappa vezes a força força zeta, né? Que no Reiki seria como pegar a força mental, anímica do ser humano, que é o Rei, né? E mais o Ki, que é a energia, o fluido cósmico universal, né? E aí, por analogia, né, só para dizer que essa força de origem mental, que é a força vital, mais a intenção, mais a frequência vibratória projetada pela mente do operador, tá? Sob pulso, lembrando que os pulsos eles devem ser contados sempre de 1 a 7. Então você mentaliza, você projeta, tá? E você, nesse momento, você comanda, tá? Você dá o comando, né? do afrouxamento das moléculas, tornando o corpo plástico, o corpo maleável. Então nós precisamos primeiro aplicar a dialimetria para proporcionar, para oportunizar aos médicos do espaço, os socorristas espirituais, tá? A intervenção cirúrgica, se for o caso, né? Ou seja, o tratamento médico pelos socorristas dos outros planos, né? Então nós entramos com a dialimetria e por alguns minutos eles vão esse procedimento vai permitir que a eteriatria, que é a medicina do mundo etéreo, a medicina da alma, a medicina do plano etérico possa se realizar, né? Então é como se nós abríssemos um caminho. Por isso que o intercâmbio depende daqui para momento ele é daqui para lá, momento ele é de lá para cá, né? E porque nós temos uma coisa chamada ectoplasma, e a importância desse ectoplasma, né? O ectoplasma é fundamental nesse momento, porque é a partir do ectoplasma que eles vão se utilizar desse elemento, até para a cura daquele que está sendo olhado naquele momento, tá? Então, lembrando que o processo ele se inicia no corpo etérico, mas ele reverbera, ele reflete no corpo físico, tá? E a eteriatria, propriamente dito, que é a técnica de tratamento, né? Ela é feita também sob comando. Você mentaliza, projeta as forças, né? Faz a projeção magnética, tá? No caso, não tem a projeção, a imposição da mão, mas tenha os pulsos. Então você pulsiona, você faz o comando e os pulsos e a contagem, né? E a partir daí você mentaliza fortemente o corpo do enfermo ou uma parte do corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição dessa coesão molecular, né? Compreenda a coesão molecular como uma força de atração dos corpos, né? E aí eu falei aqui sobre a questão do corpo físico e do corpo espiritual, tá? Então, ao mesmo tempo que nós interferimos na coesão molecular, ou seja, no afrouxamento, que é o que se pede, né? É o que se pede na eteriatria, o que se mentaliza, o que se pede é o afrouxamento das células, né? Lembro que eu dei um exemplo lá eu dei o exemplo
dos estados da matéria, onde eu coloco o afrouxamento das moléculas de água, quando elas se solidificam enquanto gelo, quando elas se vaporizam, né? E passando de um estado para outro, tá? Então, lembrando ainda que nesse momento nós devemos aproveitar para fazer para aplicar a cromoterapia mental. Então, se é identificado por um sensitivo, por um médium clarividente que tem um órgão que de repente digamos assim, entrando em estado como que eu vou dizer? Perdendo a característica daquele órgão, digamos assim, né? Em estado de degeneração, ele está se degenerando, ele está se perdendo a forma, tá? Né? Então, digamos uma perna que foi amassada por alguma razão, tá? E essa perna lá no plano etérico, ela apresenta o osso amassado ou alguma parte dela, né, totalmente comprometida. Você consegue reconstituir no plano etérico essa contraparte desse órgão, tá, que está deformado, ou você consegue recompor, você consegue reconstituir através da cromoterapia mental, usando, por exemplo, o amarelo-limão, tá? Para reconstituir. Então você projeta a cor amarelo-limão e você mentaliza e pulsa, mentalizando, aquilo com certeza vai também reverberar, tá? No corpo, ele inicia no corpo etérico, mas ele reverbera no corpo físico, tá? A despolarização dos estímulos de memória é uma outra prática também que nós usamos quando a pessoa se encontra em ressonância com o passado. E é muito mais comum do que se imagina, tá? Então, eu coloquei lá, vocês viram lá, quando ele está diante de um quadro que apresenta um dos fenômenos anímicos auto-obsessivos. Só ressaltando que nós temos 16, tá, catalogados. Nós temos 16. E a ressonância com o passado é um dos fenômenos, tá? E eu só coloquei esse né, para exemplificar essa questão, como que nós vamos trabalhar essa questão. Então, digamos que alguém esteja apresentando esse fenômeno anímico, né, de auto-obsessão, tá? Com uma ressonância com uma vida passada, o que vai acontecer? Tá? Essa pessoa, inconscientemente, de forma intermitente e inesperada, e aí tem a questão dos gatilhos também, ela terá flashes no seu inconsciente de situações da vida passada que estejam afligindo ela, que estejam incomodando, que estejam causando desconforto, causando dores, né, emocionais. E ela, às vezes, ela não toma consciência porque está no inconsciente, está lá naquele arquivo, naquela gaveta lá dentro. E aí, quando você trata uma pessoa dessa, né, ela guarda todas as cenas vividas das outras encarnações, ela guarda sensações, emoções, pensamentos, sentimentos, né? É como se fosse uma modelagem mental de uma ideia que ela vai formando, e aí essa ressonância com o passado vai virar uma doença futuramente, né? Se não for tratada. E quando você, né, quando você aplica a técnica de despolarização dos estímulos de memória, é como se você pegasse uma borracha e apagasse. Tá? Você apaga do cérebro do seu paciente as impressões, as imagens, né? Elas são interrompidas, tá? E essa técnica, lembrando que essa técnica foi desenvolvida na Casa do Jardim,
pelo Dr. José Lacerda, né? E sempre foi utilizada com muita eficácia e resolutividade. Tá? Então você pega, por exemplo, aqui nessa altura da base da orelha, do ouvido da pessoa, só que no caso de invertida, né? Então você pega e faz este movimento, tá? Então quando você faz esse movimento, que pode ser de 3 a 5 vezes, aí você tem que usar muito a sua intuição também, tá? Nesse momento aqui, você está mentalizando e está despolarizando os estímulos de memória. Ou seja, você está fazendo com que aquela pessoa se desligue daquela ressonância com o passado. Tá? E esses estímulos que estavam no inconsciente e que, quando acessados no atendimento, eles foram tratados e houve a despolarização. Você mudou a polaridade, você limpou a memória da pessoa, ela não mais irá sofrer a influência daqueles estímulos de memória, tá? E você vai apagar do cérebro dela. Ah, mas como que eu uso isso na captação psíquica, então, né? Diante de uma pessoa, se você está atendendo o seu paciente, você percebe, tá, que ele está sofrendo, tá? Porque isso é muito comum na psicoterapia, inclusive na investigação no inconsciente, ou no uso da terapia de vida passada, né? Na captação psíquica também, né? Que você usa a TVP. Então você observa, você percebe que se trata de um fenômeno anímico auto-obsessivo. Ela está sofrendo porque ela está em ressonância com o passado. Tá? E aí você aplica a despolarização dos estímulos de memória nessa pessoa, e você vai ver que uma vez apagada essa ressonância, essas lembranças, esses sentimentos, esses pensamentos, ela vai apresentar melhoras, com certeza, tá? Pode ser utilizada sempre, ouvir a intuição, né, com pessoas quando em tratamento com diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, em fase de cronificação, né? Eu especifiquei a questão da esquizofrenia, que já é quase que um passo para a cronificação da situação. Tá? Mas você não precisa esperar alguém ficar esquizofrênico para poder aplicar a técnica. Tá? A pessoa que esteja sofrendo de intensa angústia, de delírio de perseguição, crises exageradas de temor, sensação de abandono, desamparo, né, prolongados acessos de choro, confusão mental, psicopatia franca instalada. Então eu citei todas essas situações, né, que são casos em que você pode aplicar a despolarização dos estímulos de memória. E aí a quarta técnica que nós vamos ver hoje é a revitalização do médium. A revitalização do médium, lembrando que ela é a quinta lei da apometria, né? A lei, o nome já fala por si só, é a lei da revitalização dos médiuns. Tá? Então, o enunciado dessa lei diz que toda vez que tocarmos o corpo do médium, isso pode ser feito através da cabeça, do chakra frontal, do terceiro olho, né? Mas pode ser feito através das mãos também. Então você mentaliza e transfere, tá? Você mentaliza e faz a transferência da sua força vital. Então nesse momento, sob pulsos, lembrando, né? Você segura nas mãos, toca aqui o bulbo cerebral da pessoa, ou o chakra frontal, ou segura nas mãos dela, tá? E você mentaliza a transferência de força mental para essa pessoa. Tá? O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Quando que eu posso usar isso? Se tiver alguém que está se sentindo desvitalizado perto de você, você pode aplicar. Você pode passar a energia vital sua para ela. Tá? Lembrando que nós somos sempre amparados, então
você passar a energia para ela não quer dizer que você vai ficar desvitalizado depois, tá? Por conta do amparo que nós sempre temos, né? Tá? Então nós pensamos, né, um modo de aplicação, eu escrevi aí, você pensa fortemente na transferência de energia vital, tá? No corpo físico, para o organismo físico do médio ou do sensitivo, né? Tá? Em seguida nós tomamos as mãos dele e aplicamos. A cada número, a cada pulso, né, uma massa de energia vital, lembra? A energia kappa vezes a energia zeta, né? Ela é intensificada, ela é plasmada e ela é emitida. Tá? Então, a cada vez que você pulsa, você intensifica essa massa de energia vital e projeta ela sobre a pessoa. Tá? Essa é transferida, né, de nosso corpo para o corpo do médium. Imediatamente você percebe a revitalização nele. Tá? E por último, nós vamos falar sobre a aplicação dos MOFs, né, que é o microorganizador floral. Tá? Então aqui eu trouxe, existem vários microorganizadores florais, mas eu elenquei aqui alguns, né, cerca de 14 mais ou menos, e coloquei um destaque aqui no microorganizador floral número 3, que ele é virgem. Então, na ausência de um específico e que não tenha aqui nesses que eu citei, e que foram inclusive catalogados pelo Dr. Lacerda, né, o que você vai fazer? Você vai usar o microorganizador floral número 3, que é virgem, e vai gravar a mensagem positiva. Sempre um antônimo daquilo que são as queixas, daquilo que são as dores, né, do seu cliente. Então você plasma na sua mão. Esta é uma maneira apenas de você aplicar. Depois você pode colocar aqui no bulbo cerebral, nesta região aqui. Você pode aplicar no chakra frontal, no ágina. Tá? Então você, depois de plasmado 1, 2, 3, você aplica 1, 2, 3, e aí você libera o efeito 1, 2, 3. Tá? E pode ser também no chakra dos pés. Tá? Então, tanto o chakra dos pés, quanto o terceiro olho, quanto o bulbo cerebral, são caminhos, são lugares onde são chakras, melhor, né? Em que você tem acesso ao corpo energético da pessoa e você consegue aplicar com muita eficácia e eficiência, né, da sua parte, os micro-organizadores florais, tá? Então aqui, só para já praticamente terminando essa gravação, né, são pequenos aparelhos, tá? Esses micro-organizadores florais são pequenos aparelhos utilizados para reharmonização dos níveis de consciência e reequilíbrio energético, tá? Em caso de doenças. Então, suponhamos que nós estamos tratando uma pessoa dependente de álcool, tá? E que se está tratando o corpo desdobrado do atendido, né? Nós desdobramos o corpo dele, tá? Sintonizado em um médium. Nós podemos colocar uma mão voltada para cima, como eu disse, em formato de concha aberta, e pedir à espiritualidade que prepare o microorganizador floral para dependentes do álcool. Com a outra mão, sob pulsos de 1 a 7, se necessário vai até 11, tá? Até sentir que você realizou o que você pretende. É muito comum, quando você pergunta para a pessoa, na verdade, a espiritualidade, eles sempre agem, eles sempre são muito ágeis, muito rápidos, né? Quando eu peço para que eles apliquem, na maioria das vezes eles já aplicaram. Quando eu pergunto se já foi aplicado, se já liberou o efeito, eles já
dizem que já tinha sido feito. Então, para a gente ver o quanto que é rápida a questão do pensamento, da intenção de fazer, principalmente da boa intenção, né, de fazer. Tá? Então, feito isso, é só colocar mentalmente no bulbo cerebral, né, pode-se levar a mão atrás da cabeça do médium e mentalizar. Tá? Então, aí você diz essas palavras que eu escrevi aqui no slide, colocando, pulsar 3 vezes, depois ajustando e liberando o efeito. Ou ainda, se você estiver plasmando, né, se for o caso deles colocarem, você vai pedir, mentalizar e rapidamente eles colocarão. Se você preferir, você plasma na mão, depois você ajusta e aí você libera o efeito depois de aplicado no corpo da pessoa. Tá? Então, gente, é isso. A referência bibliográfica está no final dos slides. Eu, sinceramente, mais uma vez, primeiro eu quero agradecer a Gabriela pelo empenho dela, tá? Por todo o apoio, por toda a ajuda que ela me deu hoje. A minha esposa, a Amada, também, que me ajudou, mas precisou sair. Tá? E eu prometo para vocês que, oportunamente, nós faremos uma recapitulação dessa aula, tá? E poderemos praticar ela em sala de aula. Muito obrigado a todos vocês, boa noite, fiquem com Deus. E não se esqueçam de um detalhe, tá? Álcool em gel e máscara ao sair de casa, tá? Até a próxima aula.